Hoje eu vou falar para você sobre mais 4 passos que podem transformar a sua produtividade e a realização dos seus objetivos, dos seus sonhos, das suas metas. E esses 4 passos que eu vou falar agora para você que quer conseguir se organizar melhor, colocar em prática aquilo que você precisa colocar em prática e que não sai do papel, esses 4 passos fui eu que criei. Na verdade, eu criei. Observe, então até vou falar um pouquinho sobre isso aí, porque é interessante, muitas pessoas acham que não tem criatividade, ou seja, criatividade é a capacidade de criar coisas novas. E coisas novas não significa dizer necessariamente coisas que não existiam antes. Isso é interessante. Como é que você pode criar uma coisa que já existia? Isso não é criar, isso é plágio, é imitação. E aí vai um conceito de criatividade. Eu já falei uma vez sobre criatividade aqui nos vídeos, mas vale a pena a gente retomar rapidamente esse conceito. Criatividade pode ser você pegar algo que já existe e fazer uma pequena modificação que vai ajudar pessoas que com a maneira anterior não seriam necessariamente contempladas. Então, uma adaptação ou você mesclar 2 métodos já existentes e criar um terceiro método novo a partir da fusão dos 2 métodos anteriores, isso pode ser uma criação sua. E esse método que eu vou te falar agora, é um método que eu criei a partir de 2 métodos que eu usei muito na minha vida e que eu percebi que juntos eles poderiam ajudar outras pessoas. E é interessante porque não sei se você está acompanhando a trip da alta performance, que são esses 60 dias que eu estou passando aqui na França, gravando um vídeo por dia e falando como você pode se transformar e criar uma mente de alta performance. Os 2 vídeos anteriores eu falei justamente sobre os 2 métodos que já existiam e que originaram esse terceiro método que eu vou te falar agora. E só para lembrar, o primeiro método que eu falei foi a técnica DEAL, D-E-A-L, do Timothy Ferriss, do livro Trabalhe 4 horas por semana. O segundo método que eu falei foi o método DSOI, a técnica DSOI, descarregar, selecionar, organizar e executar, do Christian Barbosa no livro A Tríade do Tempo. E essas 2 técnicas juntas, elas acabaram dando vida a uma técnica que eu uso na minha vida e eu começo a ensinar então para as pessoas, chamado o método DEPA, D-E-P-A. E ele é um pouco mais geral e ele engloba de uma certa forma esses métodos que estão nesses outros vídeos e vale a pena você ver eles também, porque de repente você vai poder ter mais ferramentas para executar os seus projetos, planejar e executar os seus projetos. Então, no método DEPA, ele serve para quem quer estudar, criar um planejamento de estudo para passar numa prova, num concurso, no vestibular. O método DEPA ele serve para você que tem empresa e quer organizar a sua empresa, os seus projetos, as tarefas. Serve para você que está querendo aprender algo novo, a criar um novo hábito. Enfim, é um método que realmente serve para essas coisas. É algo simples e quando você internaliza ele, você aumenta muito sua produtividade. Então vamos lá. DEPA. Os 2 primeiros passos, as 2 primeiras letras, são as mesmas letras do método DEAL, D-E-A-L, do Timothy Ferriss. E o D é definir, então definir com precisão, com assertividade, pensando no less is more, no menos é mais, o que você quer fazer. E muitas vezes nós não passamos o tempo suficiente para definir o que nós queremos fazer. Esse passo de definir é o passo mais importante do projeto, porque é o primeiro passo. É a fundação de uma casa, de um imóvel. Então você quer construir um arranha-céu, se você não fizer uma fundação muito boa, esse arranha-céu, ele não vai se sustentar. Então a depender do tamanho do seu projeto, a depender do tamanho do seu sonho, a depender do tamanho da sua visão, você terá que passar mais tempo para definir como você vai começar, por onde você vai começar e o que você vai fazer. Então, leve a sério o D de definir. Deixe bem claro. O Sun Tzu escreveu na Arte da Guerra que a batalha se ganha antes de pisar no campo, ou seja, na fase de planejamento, na fase de estudo do adversário, de como vai ser a abordagem. Então, é esse passo, é o primeiro passo, é o de definir. E aí nós vamos para o segundo passo, que é de eliminar. É o mesmo passo do Timothy. Eliminar, porque
eliminar, porque less is more. E por mais que eu tente enxugar quando eu estou definindo, ainda vai sobrar coisas que eu posso eliminar na hora que eu foco em coisas para eliminar. Claro que o primeiro passo de todos é descarregar as ideias, está lá na DSOI, por isso que eu digo que é uma mistura dos dois. Eu descarrego, faço um brainstorm com a minha equipe para encontrar um novo projeto, um novo curso, uma nova proposta, faço um brainstorm, descarrega, e aí você começa a eliminar até chegar na essência para definir realmente o que você vai trabalhar. Então o D e o E andam juntos. Defina e elimine, enxugue, tire o supérfluo, tire o desnecessário, tire o luxo, vá na essência. Tenha poucas coisas nas quais você tenha que dedicar atenção para que você possa realmente começar da forma certa, gastando pouco tempo, deixando a sua energia toda focada naquilo que você tem que realizar. Nossa, quantas pessoas erram isso e quantas vezes eu errei isso, de querer começar o projeto e ter diversas coisas para fazer que não eram para ser feitas. E aí você gasta seu tempo, a sua energia, a sua força mental e não avança. Isso é horrível. Isso afasta tantas pessoas do sonho da vida delas. Muitas pessoas me perguntavam, Léo, poxa, como é que você passou no vestibular de medicina, chegando da França, depois de ter passado 14 anos na França, depois de nunca ter estudado em português, depois de sem saber falar o português? Falei, eu foquei naquilo que era mais importante. Então, em cada disciplina, eu chegava para o professor e dizia, professor, é o seguinte, eu estou muito atrasado, eu não sei nada disso aqui, na sua matéria aqui, no seu módulo, me diga aqui quais são os 10% mais importantes, quais são os 10% que eu não posso deixar de saber de jeito nenhum. E eu focava em aprender esses 10%. E se eu soubesse esses 10% e eu já tivesse feito os 10% de todas as matérias mais importantes, eu iria para os 10% seguintes. E assim você vai tendo uma produtividade e consegue extrair o máximo das coisas com os seus recursos. Então esses dois primeiros passos são incríveis e são muito importantes. Então, uma vez que você definiu e eliminou, você vai para o terceiro passo do método DEPA, D-E-P-A, que é o passo de planejar. Então, uma vez que eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, que eu sei exatamente aonde eu quero chegar, então aí entra o planejamento em si. Claro que quando eu digo quais são os 10%, eu já estou na fase de planejamento. Mas uma vez que eu definir os 10%, que eu disse, olha, não, é definição e eliminei os 90%, então tá, esse daqui ok. Então como eu vou me organizar para aprender isso? Como eu vou me organizar para colocar isso em prática? Meu tempo, qual é a ferramenta que eu vou utilizar? Existem diversas ferramentas, inclusive a ferramenta do Christian, o DSOE, o DSOI, é maravilhosa. Quer dizer, descarregue, selecione, organize antes de executar. Existem diversas coisas que nós precisamos fazer no planejamento. Uma planilha de quando, os tempos. Existe um macroplanejamento, que é saber, olha, eu quero que em um ano aconteça isso, isso, isso. Mas existe um microplanejamento, eu quero que essa semana aconteça isso, que hoje aconteça isso. Então, quando você tem uma montanha, como essa que tem aqui atrás de mim, para você escalar, você, antes de pensar em chegar no topo, você tem que pensar no seu primeiro passo. E se a montanha for muito grande, você tem que pensar onde é que você vai dormir no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quinto, para conseguir chegar no topo. Quais são os seus objetivos intermediários? Aonde você quer chegar? Quais são as suas recompensas no caminho? Nós precisamos nos motivar. E para motivar, eu preciso de algumas recompensas também. A motivação existe a intrínseca, que é eu querer chegar no topo por algum motivo meu, mas existe a extrínseca, que eu poder ter lá, quem sabe, um acampamentozinho no quinto dele e, enfim, na metade, com alguma comidinha ali para eu me refazer ou alguma medalha para você receber, porque você conseguiu um quinto, enfim. E é importante você ter esses passos no caminho, aos pouquinhos. Tenha seu macro e seu micro planejamento. Então, esse é o terceiro passo do método DEPA. E o quarto passo é aplicar estrategicamente. Então nós temos o definir, o eliminar inteligentemente, o planejar e o aplicar estrategicamente. Então, uma vez que eu planejei, beleza, está planejado, ótimo, talvez 70% da vitória já está construída. Mas aplicar é diferente de aplicar estrategicamente. Às vezes nós partimos para o aplicar de qualquer jeito, afobado, sem energia, porque nós planejamos muito antes. Não, não, não. Você tem que preservar a sua energia para ter toda a sua concentração,
toda a sua dedicação para aplicar com assertividade. É verdade que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Uma vez que você for aplicar, você vai perceber que o mundo real, que é diferente do mundo da sua imaginação, vai trazer alguns desafios que você não tinha pensado e não estavam num planejamento. E aí vai entrar criatividade, adaptação, improviso, jogo de cintura, algumas coisas que você vai ter que sair um pouco do trilho que você criou. Mas se você tem um trilho, você sai e você volta. Lembra da rota da alta performance, sai e volta, sai e volta. E aplicar estrategicamente na medida que você for aplicando, estar atento para possíveis maneiras de executar melhor o trabalho. Então, eu preciso primeiro colocar essa caixa ali antes de poder colocar a segunda e a terceira e subir, pegar alguma coisa mais em cima. Enfim, quais são os passos que você vai utilizar na sua execução para que a sua execução seja mais assertiva, seja mais produtiva, que você gaste menos energia. Então, quando você arruma a sua casa, observe como nós fazemos ações desnecessárias, porque não houve o planejamento e porque a aplicação está sendo desorganizada. Então, basicamente, esse é o método DEPA, lembre-se disso, de definir, eliminar, planejar e aplicar estrategicamente. Claro que existem diversas ferramentas possíveis, eu vou estar trazendo várias ferramentas dessas para que você saiba como definir, como eliminar, o que eliminar, como planejar e como aplicar. Existem ferramentas que vão lhe auxiliar nesses passos, mas eu acredito que você já tem várias dessas ferramentas e você já pode começar a se organizar na sua vida a partir de agora, sabendo desses métodos. E eu quero muito que você me dê o feedback. Eu sei que o método DSOI do Christian é incrível, muitas pessoas já testaram e funciona. Eu sei que o método DEAL do Christian, Timothy Ferriss também é genial, funciona demais. E o método DEPA para mim tem sido incrível, para algumas pessoas que eu conheço tem sido muito bom. E eu preciso saber isso em maior escala. Se você que está assistindo achou que esse método lhe ajudou, coloca aqui. Se você acha que ele não lhe ajudou também, me escreve, me diz aqui nos comentários por que ele não te ajudou, o que é que você acha, porque eu posso adaptar na minha própria vida utilizando a sua dica. Então é uma troca, é um vai e vem, é um fórum de crescimento coletivo e eu espero que a gente realmente consiga encontrar o nosso potencial e poder viver a vida que vale a pena ser vivida. Fica aqui um grande abraço, eu lhe vejo nos próximos vídeos e aqui já está começando a ficar de noite. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um pouquinho dessa paisagem para vocês aqui. Olha só, Nyon está lá embaixo, aqui nós temos um vale também, bem bonito. Estou em cima dessa pedra aqui, uma rocha, e é daqui que eu vim fazer esse bate-papo com vocês e agora eu volto para o meu momento meditativo. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.